em suas mãos agora está. Canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Amém? Vamos ajoelhar e vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, amável Senhor, nessa manhã não estamos aqui por acaso. É um dia secular como qualquer outro, mas estamos aqui para adorar, engrandecer, enaltecer e exercer nossa adoração de acordo com o Teu querer e Tua vontade. Não queremos esse dia viver a vida simplesmente por viver. Queremos ver a vida fazendo a Tua vontade, Senhor. Indo onde queres, falando o que queres, agindo como queres. E nos nossos negócios, nos nossos trabalhos, ao sairmos hoje daqui, queremos sair preparados para ter Tua companhia, Tua proteção e Teu cuidado e a certeza que estarás sempre do nosso lado. Ser com nossos familiares onde quer que estejam, Senhor, protege-os também. Dai-nos agora, Senhor, bons momentos de oração, de meditação, de orientação da Tua palavra. É o que te pedimos por Jesus, nosso Senhor e maravilhoso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Nesse momento nós teremos 10 minutos do nosso tempo aqui para estudo e meditação bíblica. Depois nós vamos chamar 3 pessoas à frente para que diga o que sentiu nessa leitura. A leitura é essa, é o texto de hoje, Jó, capítulo 1, versículos de 1 até o versículo 5. Meditem nesse texto. E se Deus tocar no seu coração, que você venha à frente, depois venha à frente e diga o que você mais sentiu, o que foi importante para você na meditação desse texto, ok? Nós agradecemos a dedicação de vocês. Vamos então à leitura e pensamento bíblico.
O texto não é grande, é um texto pequeno. Mas o que podemos aprender desse texto? O que Deus falou com você nesse texto? Deixa eu dizer para vocês uma coisa muito especial. E depois que terminarmos as 40 madrugadas, você vai descobrir que é simples abrir a Bíblia num texto, lê-lo e gastar 10 minutinhos em meditação. E ao terminar essa meditação você vai dizer: Senhor, o que tu queres me ensinar nesse dia? O que eu preciso aprender nesse dia? Para que eu tenha certeza que tu tens alguma coisa para mim hoje. Será que eu tenho 3 pessoas que querem vir à frente dizendo que sentiram? Vem na frente, por favor, irmã. Diga o que você achou de importante para você na leitura. Pode subir aqui, não tem problema não. Mais 2 podem vir para acompanhar ela depois e vamos ouvi-la. No início diz que Jó se desviava do mal. O que eu mais entendo é que se eu me desviar do mal, eu vou conseguir discernir e assim interceder para o meu filho, pela minha família, e com certeza conseguirei ajudá-lo através da intercessão. É o que mais me tocou. Jó se desviar do mal. Que boa lição ele aprendeu. Por favor, irmão João. Eu preciso de mais uma pessoa que venha à frente e dê seu testemunho de que lhe impressionou nesse texto. Aqui tem várias coisas que nós aprendemos no longo da vida adventista que nos tornamos. E dos que mais destaca aqui para mim quando veio esse texto, e hoje foi bem propício esse texto, é a questão de que os pais devem orientar os seus filhos no caminho do bem. E que pai e mãe ensinam os filhos pelo exemplo, mais do que falar. E logo, uma das coisas que mais me ajudou na minha vida cristã foi ter aprendido na igreja adventista sétimo dia fazer culto familiar, coisa que antes, 30 anos atrás, eu não fazia. E nós fizemos hoje, inclusive, a esposa, nós estamos quebrando a rotina, né, dos cultos familiares de madrugada, porque estamos fazendo aqui. Mas nós, quando saímos, falamos assim: e a meditação? E a inspiração? Porque ela lê a inspiração e eu leio a meditação. Nós 2 estamos agora sós em casa, os filhos estão casados já. Porque nós fizemos aprendi com quem me ensinou, e eu tenho falado com nossos irmãos que têm aprendido comigo o curso do Apocalipse, é que não podemos sair de casa e não podemos fazer nada sem fazer o culto familiar. Isso foi o que ensinei para os meus filhos, aprendi com a igreja e ensinei para os meus filhos. Porque, por exemplo, a Priscila, ela já veio para a igreja com 5 anos. O Marlon nasceu em berço adventista. E isso refletiu lá no colégio quando ele foi fazer teologia. Porque ele viu a importância de... Até as crianças dormindo a gente levava, quando eram bebês, para fazer o culto. Não abrir a mão disso. Pode parecer radicalismo à frente de alguma pessoa, mas até hoje eu sou agradecido que o meu genro aprendeu também, ele fez o curso comigo, e ele tem feito isso no seu lar. Levado os seus filhos para poder fazer o culto. Ele carrega um por um, eu sei disso, que ele comenta com minha esposa, minha filha. Ele leva meus netos para a sala para poder fazer o culto familiar antes de sair. Nós nos saímos e eu não falo com minha esposa antes de fazer a meditação e depois cantar um hino e orarmos juntos. Esse é o costume. Primeiro Deus. Não, Leandro, por favor. O que foi que lhe impressionou e que lição o senhor tirou desse texto? Muitas pessoas, quando estão bem na vida, elas esquecem de Deus. E o verso aí mostra totalmente o contrário. A família estava bem, estava abastado, e uma das primeiras coisas que eles faziam era agradecer a Deus. E acho que é uma grande lição que tem aí. Muitas pessoas falam, né? Puxa,
tem muito e se afasta de Deus. Não, aqui a família de Jó era o contrário. E o segundo grande lição que me veio aí, quando Jó ele pede, quando termina aquele ciclo, né? Todos os irmãos fazendo, cada um no seu dia fazendo seu jantar, aquele encontro de família. Quando terminava o ciclo, Jó fazia na sua casa, e ele oferecia holocausto, um para cada filho. Talvez um dos meus filhos esteja corrompido no seu coração, né? Então vou clamar a Deus. Eu digo para os irmãos, existem muitos que estão hoje sentados aqui na igreja, reflexo das bênçãos que os seus pais receberam. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Muitos que estão aqui na igreja, inclusive eu. Se eu estou na igreja, é consequência das bênçãos e das orações que meu pai fez no passado, que seus pais fizeram no passado. E que possamos estender isso para nossas próximas gerações. Amém. O que me impressiona nesse texto é a biografia que Deus faz de Jó. 4 qualidades especiais. Primeiro, ele era um homem íntegro, ele era reto, temente a Deus e se desviava do mal. Integridade, retidão, temor do Senhor é princípio da sabedoria, e fugia da tentação, corria longe da tentação. Sabe, alguém que busca pelo menos esses 4 princípios na vida tem tudo para receber o Espírito Santo. E ontem, conversando com o Charles, ele disse: pastor, por que a gente não ora pedindo que o Espírito Santo nos batize? Está no tempo de começarmos a orar pedindo, clamando pelo batismo do Espírito Santo. Então nós vamos ajoelhar agora, e individualmente você vai pedir isso a Deus. Bom Deus, eu sou o que sou, tu sabes o que eu sou. Queria ser como Jó, reto, íntegro, temente a Deus e me desviar do mal. Se você não tem sido assim, peça isso a Deus hoje. Peça que o Espírito Santo de Deus batize você e transforme você do jeito que Ele quer que você seja. Vamos ajoelhar e nós teremos 3 a 5 minutos de oração particular. Essa oração só você vai fazer.
Como 5 minutinhos de oração passa rápido, né? Como isso é rápido. Olha que eu tenho uma dificuldade aqui de estar controlando o relógio. Eu prometi para vocês que 6h30 estaremos concluindo. Vamos a esses 15 minutinhos que temos agora. Vir a palestra de hoje. Por favor, coloca para a gente a palestra. E à medida que eu vou pedindo, você vai trocando, porque a bateria a palestra está na tela já. A bateria do controle não estava funcionando. Aí está. Formação espiritual. Essa é uma das palestras que tem na nossa apostila do Seminário de Enriquecimento Espiritual, número 1. O que é necessário para termos formação espiritual? Sabe, nenhum médico se forma se não tiver formação na área de medicina. Nenhum engenheiro se forma se não tiver formação na área de engenharia. Nenhum professor se forma se não tem formação na área da pedagogia. E assim, normalmente a gente estuda para ter formação e exercer a nossa função quando na área profissional. Na área espiritual também deveríamos nos preocupar com isso. A formação espiritual, ela vem do estudo da Bíblia, do conhecimento da palavra de Deus, mas o que é necessário? Alguns aqui tiveram 4, 5 meses estudando com o irmão João e se tornaram adventistas, tiveram formação espiritual para começar o caminho, mas o que é necessário para permanecermos nisso? Vamos então aos primeiros pontos importantes desse argumento. A formação espiritual ou discipulado é o movimento da vida inteira na direção de Deus. Vou repetir, é o movimento da vida inteira na direção de Deus. É abrir a cada área da vida para o relacionamento íntimo com Deus, permitindo fazer a sua vontade. Ok? Há 4 elementos-chave na formação espiritual. Primeiro é a visão espiritual. O encontro pessoal com Deus, vendo aquele que é invisível, inclui também compreender o que Ele quer fazer em nós, através de nós. Interessante que ele diz, em nós e através de nós. Temos que ter uma visão espiritual. Essa visão espiritual, ela é mais sentimental do que, posso dizer, a característica visionária mesmo. Nós não vemos a Deus, mas sentimos a presença dele na nossa vida. E precisamos ter uma visão, e essa visão é condicionada ao relacionamento. O segundo aspecto é o Evangelho. O Evangelho, além da visão, é o aceitando a Cristo. Faz com que, por nós, inclui na sua aplicação em todas as nossas relações. Quando nós aceitamos a Cristo, Ele faz com que, na nossa vida, Ele inclui a aplicação em todas as nossas relações. Também o senhorio. O que é senhorio? É submetendo à vontade do Mestre. Podemos dizer, pessoalmente, em grupo, a direção, controle de Deus, tudo o que somos e temos e fazemos. Compreender que quando Ele se torna o nosso senhorio, nós nos tornamos submissos a Ele em tudo o que Ele queira fazer na nossa vida. Também temos que compreender que na visão tem a presença, que é integrada a sua presença em cada momento de nossas vidas. E em tudo o que fazemos, a gente passa a ter Ele como nosso senhorio e sentir a sua presença em todos os momentos. Algumas vezes você talvez não entenda isso, mas a gente sente a presença de Deus. Ontem eu senti que poderia chegar um pouquinho atrasado. E eu vim um pouco além do que o normal, a gente vem para cá, né? E quando chegou nessa avenida, eu vinha de lá, enquanto a fila tinha uns 3 carros na minha frente já, e eu cantando o hino que estava, não deparei, quando eu vi estava em cima já, então eu freiei, cantou um pouquinho o pneu, mas eu consegui parar sem tocar no carro da frente. Mas freiei olhando no retrovisor para ver se não vinha um carro atrás de mim. Como não veio, eu disse, graças a Deus, não tinha ninguém atrás de mim, de eu parar de forma tão brusca. E no momento que os carros saíram, eu fiquei tão preocupado pensando nisso, de que me dei conta de que eu não consegui passar. O sinal logo fechou e eu fiquei. Eu pensei, você já pensou se a minha caminhada agora fosse para o céu?
eu tinha tanta pressa de chegar e não consegui passar. Eu ficaria. Mas depois eu mudei o pensamento. Mas os últimos serão os primeiros. Agora eu vou ser o primeiro a sair daqui. Depois que eu passei isso, eu pensei, poxa vida, é tão bom a gente ir para a igreja, porque se eu não tivesse condicionado a estar na igreja, meu pensamento seria outro. Não é verdade? Meu pensamento talvez seria outro. E a gente, então, quando tudo que faz, tem que submeter a Deus, a senhoria de Deus, tem que compreender e sentir a presença dEle, cuidar dEle. E quando eu vi que não vinha nenhum carro atrás, eu disse, graças ao bom Deus, não vinha ninguém atrás de mim para também não me empurrar na frente dos outros, não é verdade? Vamos lá então. Quando os 4 elementos são integrados, temos uma união completa de nossa unidade com Cristo, cresce e desenvolve. O enfoque dessa união ou unidade sempre se enfoca à cruz. Interessante, a cruz é o principal argumento que nós podemos usar para fazer como de Deus o nosso senhorio, porque foi através da cruz que nós todos tivemos e temos o direito da salvação. Por outro lado, é a mais completa revelação de quem? De Deus a nós. Acho que Jesus é a completa revelação de Deus. E me vem à mente quando Filipe pergunta para Jesus, mestre, mostra-nos o Pai. E o que foi que Jesus disse a Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. A mais completa revelação de Deus foi em Cristo Jesus. E sabe, o Espírito de Profecia diz, quanto mais tempo nós gastarmos meditando na cruz de Cristo, mais o nosso caráter é aperfeiçoado, a semelhança dele. Vou repetir, quanto mais tempo gastarmos meditando na cruz de Cristo, mais o nosso caráter é moldado à semelhança do caráter dele. Interessante. Vamos lá então. A causa de nossos problemas aparece nas áreas do Evangelho e do senhorio, ou em ambas. Normalmente, nós temos problemas pelo fato de não compreendermos a natureza do Evangelho e não deixarmos que Deus dirija a nossa vida. Vocês lembram do Fusquinha da minha vida, né? O senhorio, Ele dirigindo o nosso ser. Portanto, a falta de integrar o Evangelho em nossas vidas, a falta de submissão ao senhorio de Cristo, isso nos traz problemas na vida espiritual. A causa de nossos problemas também reside como frequência na perda da visão ou da presença. O que é visão? É estar constantemente ligado, sempre pensando, eu não estou sozinho. Deus não tem me abandonado, não estou sozinho. Por mais difícil que seja a vida, por mais conturbado o momento que eu esteja vivendo, eu não estou sozinho. Essa é a visão espiritual. Por outro lado, o senhorio desse evangelho é ser dependente completamente, sentindo a presença dele do nosso lado. A perda dessa visão deforma o evangelho na nossa vida. E também a perda da presença deforma o senhorio. Quando eu não sinto Deus estar presente, eu faço o que eu quero e não o que Deus quer na minha vida. Ok? A melhor resposta a uma combinação de visão e presença é essa. A visão de Deus e do que Ele deseja que façamos combinada com um sentido de presença. Transforma a maneira como vivemos e funcionamos. Notaram? Quando a gente tem a visão de Deus combinada com o sentido da sua presença, isso vai transformar a maneira como nós vivemos e como nós funcionamos durante o dia. Há sempre que se começar com a visão e então dirigir-nos para o Evangelho, o senhorio e a presença. Muitas das vezes nós temos dificuldade de ter essa visão do Evangelho na nossa vida. E essa visão é talvez nunca nos esquecermos de que um dia o amor de Deus foi tão sobrenatural na nossa vida. Eu posso dizer tão incondicional na nossa vida. Que nós nos tornamos totalmente dependentes dele com respeito ao que nós chamamos de salvação. É por isso que o que você faz, o que eu faço, não há méritos para ser salvo. Efésios capítulo 2 diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de quem? De vós, é um dom de Deus. Vamos lá então. Aplicação prática disso, formas de melhorar a visão. Estude as vidas nas quais Deus tem operado. Por isso que hoje o texto que Deus me fez escolher para vocês foi Jó, capítulo 1, de 1 a 5.
Quando nós buscamos esses homens no passado, que foram abençoados por Deus, tiveram uma vida íntima com relação a Deus, isso ajuda a pensar, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Portanto, a prática disso é a gente estudar como foi que Deus dirigiu a vida de Abraão, como foi que Deus dirigiu a vida de José, como foi que Deus dirigiu a vida de Enoque, como foi que Deus dirigiu a vida de Jacó, enfim, esses personagens bíblicos, como foi que Deus usou Ruth, usou Esther. Não é verdade? Quando a gente estuda esses personagens, isso nos ajuda a compreender de que foram seres humanos como nós somos e tiveram vitórias na vida com Cristo, com Deus naquele tempo. É importante isso. O segundo ponto de aplicação é: medite na vida de quem? De Cristo. Medite na vida de Cristo. Pense como é que ele tratava as pessoas. E nós vamos aprender a tratar. Pense como ele vivia, quanto tempo ele gastava em oração. E nós vamos aprender isso. Pense como é que ele usava com os seus opositores e de que forma ele agia. Pense de onde vinha a sabedoria de Cristo e como isso induzia na mente das pessoas a vontade de segui-lo, e como a forma dele falar, a forma dele agir e como se comportava fazia com que os outros olhassem e tivessem um tremendo respeito por ele. E é interessante, o livro das Lamentações fala que muitos seguiam a Jesus simplesmente porque a presença dele lhes fazia bem. Seguiu Jesus só porque a presença dele fazia bem para essas pessoas. Vocês imaginem isso? Quando nós chegarmos no lugar e a nossa presença for tão gratificante para os outros, ou se sintam bem no nosso... Então, ao estudarmos a vida de Jesus, a gente busca semelhança com ele. Terceiro, desenvolva uma vida de oração. Orar sem cessar. O que você fizer, faça condicionado a sempre estar dependendo de Deus. Eu quero dizer para vocês o que não disse ontem, mas eu disse no sábado, eu tenho um momento de oração. Eu queria convidar vocês a tentarem, porque eu acho que o meio-dia é a hora que passa, que a gente não sente. Mas por que eu decidi orar sempre ao meio-dia, meu Deus? Porque é a hora que eu lembro que me dá fome. E se eu sinto fome física, talvez eu esteja com fome espiritual. O que imediatamente eu não sinto, mas isso vai ser uma consequência de anorexia espiritual depois. Então, para que isso não aconteça, toda vez que eu sinto fome física, eu digo, eu preciso também de me alimentar espiritualmente. E é quando eu busco a Deus, sempre ao meio-dia, sempre ao meio-dia. E a minha esposa, por saber disso, por vezes ela diz assim: amor, olha, tu já orou? E graças a Deus tem horas que eu digo, graças a Deus já orei, filho. E tem finais de semana, às vezes no domingo, a gente está correndo para mim. Ela diz assim, virou para mim assim: amor, a oração. Eu digo, obrigado. Porque no domingo a gente acorda mais tarde, a gente come mais tarde, não é verdade? E às vezes passo o horário do meu encontro com Deus. E aí quando eu ajoelho no domingo, às vezes eu digo, meu Deus, cheguei atrasado, me perdoa, eu cheguei atrasado. Eu sei que tu estava me esperando e eu cheguei atrasado para esse encontro. Então eu queria apelar ao coração de vocês. Faça um plano com Deus. Diga, Senhor, se eu sentir fome física, eu vou orar para que tu me alimente espiritualmente também. Tá bom? Pensem nisso, em orar todos os dias, meio-dia também. Falando com Deus como quem? Um amigo. Essa é a visão do Evangelho. Essa é a vida espiritual, a prática do Evangelho. Você conversar com Deus como você conversa com qualquer outra pessoa. Sabe, não é porque Deus é supremo, não é porque Deus é um Deus, sabe, especial, que você vai limitar-se a usar uma linguagem erudita ou uma linguagem formal para poder se dirigir a Ele. Diga para Ele o que você é, o que você sente, o que você pensa. Como você estivesse dizendo a um amigo. E o livro Caminho a Cristo diz que nós deveríamos abrir o nosso coração. Tem um capítulozinho daquele livro só falando de deveríamos abrir o nosso coração a Deus como abrimos a quem? A um amigo. Fale com Deus. Puxe Ele o mais perto de você possível. E memorize o quê? As Escrituras.
formas de compreender melhor o Evangelho. Aceite a realidade do que Jesus morreu por você. Isso é real. E às vezes a gente esquece disso. Aceite que Jesus morreu por você. Aceite o fato de que você é objeto do amor incondicional de Deus. Amor incondicional. E por mais que você esteja sofrendo, esteja angustiado, esteja com problemas, Ele ama você como você é. E por mais que você mesmo não goste da sua atitude, por mais que você esteja achando que está blasfemando ou está contradizendo a vontade dEle, incondicionalmente, sem que haja uma condição que impeça, o amor dEle já é eminente a você, já é puro por você. Ele ama de graça. Sabe, eu tinha um professor na faculdade que dizia assim: escancar a porta. É tudo que a gente pode dizer. É amplo, e tão amplo que nós não temos como compreender isso. Como é que eu sou pecador, sou mau, sou indigno, sou impuro, sou infiel, e Deus me ama da mesma forma, como se eu não tivesse nenhum erro na minha vida. Por isso que o amor de Deus por nós é incondicional. Estude as verdades do Evangelho e aceite o fato de que a salvação é inteiramente obra da graça de Deus. Não depende da forma como você vive. Então, pastor, por que eu preciso ter comunhão com Deus? Se não depende da forma que eu vivo, a questão da salvação. É porque eu preciso me preparar para estar no céu. Sabe, é interessante como o Espírito de Profecia diz que a gente precisa sentir o céu aqui na terra. Precisa começar a viver a vida que a gente tem que viver no céu, aqui na terra. Por isso que você precisa disso. Vamos concluir? Formas de integrar na vida o senhorio de Cristo. Ore para que o Espírito Santo lhe mostre o que Ele deseja que você faça. Dependência. Não compre nada, não venda nada, não acerte nenhum negócio sem colocar Deus no meio. Dependência, sem pedir ao Espírito Santo que lhe oriente para ninguém lhe enganar e você não enganar ninguém. Seja puro de mente. Seja honesto, íntegro como foi Jó. Pense nisso. Isso só vai acontecer quando você colocar seus negócios também na mão de Deus. E disser: bom Deus, eu estou aqui, mas não quero enganar ninguém. Eu quero dignamente ganhar o meu pão. Por outro lado, não permita que Satanás mande um enganador, como um miserável de um Labão que enganou Jacó. Não é verdade? Vamos lá. Pergunte a você mesmo: que diferença fez Jesus Cristo em minha vida diária? Ou que diferença Ele faz? Qual é a diferença para mim ter ou não ter a Jesus? Como você se sente? Pergunte a você: como eu me sinto quando eu coloco a minha vida na mão de Deus e como eu me sinto quando isso não acontece na minha vida? E você vai descobrir como isso é melhor. Que diferença faz o Evangelho em minha vida diária? E em que forma a presença visível de Jesus faria uma grande diferença em minhas decisões de hoje? Sabe o que está dizendo aqui? Se você pudesse estar vendo Jesus em todos os momentos, naquilo que você faz, você agiria diferente? Por isso você tem que ter visão do Evangelho. Não é verdade? Porque se você tudo fosse fazer, visse que Jesus está do seu lado ali, você se comportaria de forma diferente. Você falaria com as pessoas de forma diferente. Ele está aqui do meu lado. Estou vendo ele aqui do meu lado. Mas a gente não tem essa visão. E é isso que a gente precisa aprender hoje, sair daqui com essa visão. A visão da presença do Evangelho na nossa vida. Desse Cristo maravilhoso. Deixa eu concluir. Faça de Cristo a prioridade em todas as decisões que você tomar. Nós vamos parar por aqui. Todas as decisões que você tomar, faça de Cristo a prioridade. Divida a sua vida com Ele. É o que Ele mais quer fazer. Nós agora nos ajoelharemos e formaremos grupos. E teremos 3 pedidos a fazer. O primeiro deles, nós vamos pedir, irmãos, de que nós temos aqui o nome de Pedro Henrique. Pedro Henrique é um bebê que nasceu prematuro. O nome da mãe é Josi. É Josi e o pai é Paulo. Está na UTI, nasceu fora do tempo. Esse indivíduo
é adventista ali do Bom Retiro. E alguém, sabendo que nós estamos aqui em oração, trouxe seu nome para que pudéssemos orar por ele. E para você ter uma ideia, foi funcionário do irmão Zenato por uns 20 anos, não é isso, irmã? E infelizmente, um bom servo de Deus na igreja, mas sua esposa teve um bebê prematuro e eles estão preocupados com isso. O nome do menino é Pedro Henrique. O segundo nome é da irmã, me falhou agora, que caiu sábado aqui, irmã Gilígia. Não vamos esquecer da irmã Lígia. A irmã Lígia tem mostrado que ela tem o desejo de estar aqui. E vocês sabem que na idade dela a recuperação não é fácil. Ela quebrou parte do ombro aqui. Tá em casa já, mas vamos orar para que Deus a recupere. E não vamos esquecer da Letícia. A Letícia passa momentos bons em casa por momentos difíceis. Ainda precisa de oxigênio para sempre. Que Deus nos dê uma forma de ajudar o irmão Gilberto, para que Deus proporcione a cura para ela, ok? Esses são os 3 pedidos. E você então vai fazer entre vocês os pedidos. Nós temos só 10 minutos para fazer isso e concluir o programa. Então, vamos ajoelhar, dividir em grupos, 5, 6. Uns vão orar pelos outros, vamos orar juntos, lembrando desses 3 pedidos. E vamos concluir depois com uma música e uma oração. Vamos fazer isso agora, nesse momento. No momento da música eu volto, então a gente vai... Se limitem, irmãos, a pedir ser mais objetivos, para não perdermos muito tempo em ciclos de oração. Ok?
Vocês viram como o tempo passa rápido? São pontualmente 6:30. Vamos levantar, vamos cantar, falar com Deus. Está na tela, por favor, nas músicas ali. E vamos para casa, para o trabalho, na certeza de que estivemos hoje na presença do Senhor. Gente, isso é fundamental. Se a gente aprender isso a cada dia, isso vai ser fundamental na nossa vida. A certeza que eu não saí de casa. Certeza que eu não vou para o trabalho sem estar na presença do Senhor. Vamos lá? Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Deus, que privilégio abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois lhe dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Obrigado, Senhor Deus, por Tua presença em nossas vidas nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque estivemos aqui. Leva-nos em paz agora, Senhor, para onde quer que formos. Mas que a Tua companhia, a Tua proteção e o Teu cuidado esteja conosco durante todos os momentos de nossa vida no dia de hoje. Queremos hoje estar contigo. Amanhã, Senhor, é um outro dia.
Nós queremos hoje fazer parte daqueles que estão preparados, caso tu venha estar contigo na Canaã Celestial. É o que te pedimos em Jesus, nosso Senhor e maravilhoso Salvador. Amém, Senhor. Sinais estão a mostrar que breve Jesus